11 horas mais 20 minutos. Olá para você, amigo ligado na RPTV, a rede paulistana de televisão. Nesta quarta-feira está começando mais uma edição do RPTV Esportes. São muitos assuntos a serem debatidos. Continua a novela União Barbarense, manipulação de resultados. Surgiu uma possibilidade do Rio Branco não ser rebaixado. Tem a classificação suada do Palmeiras no Paulistão. Hoje tem a segunda semifinal entre Corinthians e São Paulo. Tem a seleção brasileira que ganhou da Alemanha com gol de Gabriel Jesus. Tudo isso e mais um pouco no RPTV Esportes de hoje. Estamos recebendo André Ricardo Pereira, o Andrezão. Foi treinador do Rio Branco na reta final deste Campeonato Paulista da Série A3. Conseguiu 3 vitórias nos últimos 3 jogos, não o suficiente para livrar o Rio Branco da queda, e agora enfrenta um novo desafio em sua carreira. Deixar os profissionais, até que se prove o contrário, até que o que aconteça junto à federação, que vou explicar na sequência, não seja ratificado, o profissional do Rio Branco só voltará a atuar oficialmente em abril do ano que vem. Andrezão é o novo técnico do Sub-15 do Rio Branco. André, obrigado por ter aceito o nosso convite. Um bom dia. E como é que é esse novo desafio? Você é acostumado ali com os marmanjos à beira do campo, às vezes escapa um palavrão, invade o campo, dá aquele chacoalhão. Como é que vai ser esse trabalho com a garotada? Um abraço, bom dia. Ô, Ricardo, bom dia, obrigado pelo convite. É complicado, né? Mas assim, a gente já tem um certo conhecimento, até mesmo por ser vindo um profissional e vir para as categorias de base. Isso, mas eu vou tirar de letra, conversando diretamente com os meninos, que é uma categoria sub-15, que eu já trabalhei, mas não tanto quanto o profissional. Mas vai ser tudo tete a tete, a gente vai conseguir lidar tranquilo. Muda um pouco a postura dos grandões com os meninos? Não, muda bastante a postura, até mesmo eu tenho que ter um comportamento até adequado com eles, até mesmo não falar tanto palavrões que a gente acaba soltando, não tem jeito, não vou chamar jogador, meu amor, vem aqui, entendeu? Mas alguma outra coisa eu vou ter que dar uma dura mais excessiva, mas construtiva. Sempre isso. E André, favorece, né? O campeonato tá aí, né? O campeonato começa agora em abril já, inclusive trouxemos os grupos, o Éder Duarte, que é diretor da base do Rio Branco, esteve aqui para analisarmos a chave, grupos regionalizados, Sub-15 e Sub-17 trabalham juntos na primeira fase, o Sub-17 do Rio Branco treinado pelo Rafael Pereira. Apesar do pouco tempo de trabalho, entrar numa engrenagem muito bem alinhada favorece, já que o Sandro e o Éder fazem esse trabalho já há alguns anos e com muita competência, o Rafael tocava as duas categorias. Você já entrar em algo bastante estruturado favorece o trabalho, mesmo estando em cima da hora, André? Não, sem dúvida, o Rafael já vem fazendo esse trabalho muito bem feito. Tanto ele, o Sandro e o Dr. Éder, já dá uma estrutura melhor, até para você não começar do zero. Já tem uma garotada já meio que formada, mas vamos correr atrás de algum outros atletas aí que venha a cumprir ao grupo também, porque é uma qualificação que a gente vai fazer, vários testes a gente vai estar observando, mas dentro dessa questão, já uma competição logo vai começar dia 7, acho que a gente folga a primeira rodada, só joga na segunda rodada. Isso nos favorece, que vamos olhar alguns outros atletas aí até que comece a competição, mas dá uma ênfase melhor agora, uma graduação complexa até começar a competição, já exigindo bastante dos atletas. E a essência do futebol, né, André? É a garotada, todos lidando com o sonho de ser jogador um dia profissional, é a parte romântica do futebol, né? E, infelizmente, muito disso vai se perdendo ao longo do caminho por certas questões que envolvem os marmanjos do futebol. E é isso que vamos debater. O André vai ficar aqui conosco, nós vamos trocando essa figurinha, sempre muito legal esse bate-papo, para voltar ao caso manipulação de resultados. Você, telespectador RPTV, sabe que a diretoria do União Barbarense no último domingo denunciou um suposto esquema de venda de jogos do clube para uma casa de apostas, envolvendo 8 atletas e mais o ex-técnico Claudemir Peixoto. Já ouvimos aqui o advogado do União Barbarense, Regis Godoy, falando sobre o assunto. Ouvimos também o jogador Lincoln, que teve o seu nome citado em boletim de ocorrência, negando qualquer participação. Aliás,
Todos os atletas que foram ouvidos negaram, a direção do União retrucou, dizendo que é normal essa negação, mas que o áudio existe e está colocado em juízo, que esses atletas serão severamente punidos. Para falar sobre o assunto, mantivemos contato com o maior especialista na área no país. Ele é o único representante credenciado da Interpol no Brasil para tratar de assuntos de manipulação de resultados. Para falar um pouquinho mais de como funciona, quais punições os atletas podem ter, quais punições também o clube pode ter se não houver comprovação dessas denúncias, nosso contato é com o diretor do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo e representante da Interpol no Brasil para casos de adulteração de resultados, Mauro Costa. Mauro, já agradecendo a sua participação aqui na RPTV, o que você pode falar para a gente a respeito desse tema, a manipulação de resultados no futebol? Eu sou o único diplomado pela Interpol no Brasil para falar sobre manipulação de resultados. Isso a gente já vem palestrando nos clubes paulistas há 3 anos. Está fazendo 3 anos esse ano. E quando eu fui fazer o curso na Costa Rica, ministrado pela Interpol, eu perguntei o que estava fazendo lá, porque aqui no Brasil não havia isso. E ela me mostrou um documento muito grande de pessoas que já estavam sendo monitoradas pela Interpol aqui. Então, por que nós somos o país da bola da vez? Primeiro, porque a Copa do Mundo foi aqui. Segundo, por causa da inadimplência que existe. Então, é muito comum isso no futebol. É muito comum. Isso já vem acontecendo no Brasil dioturnamente há 3 anos atrás. Todo final de campeonato nós temos esse problema. O problema é que a divulgação está sendo muito pouca, mas que tem direto, isso você não tem a dúvida. Primeiro que se for confirmado, se a denúncia for confirmada, vão se apurar, vão fazer um levantamento. A polícia tem hoje condição de pegar a gravação de telefone, escrita de WhatsApp até 1 ano atrás. Então, se os atletas estiverem envolvidos, se o treinador que eles estão falando estiver envolvido, a pena de 2 a 6 anos de cadeia inafiançável. Se isso não for confirmado, o que pode sobrar para o clube? Um processo de defamação, calúnia e vários outros que aí os advogados são especialistas em... Eu não sou advogado, mas os advogados são especialistas em fazer. Então, eu acredito que para o União Barbarense ter feito isso, ele deve ter escolado. Ele deve estar escolado para fazer isso. Ele não vai fazer isso de graça. Se tiver áudio, se tiver WhatsApp, o que eles tiverem documento, eles vão ter que apresentar, porque eu tenho certeza que a polícia vai querer apurar da melhor forma possível. Contra a equipe, não. Primeiro eu quero falar o apreço que eu tenho pela cidade, que eu já fui aí várias vezes palestrar durante esses anos. Eu acho que só não fui o último ano, porque a diretoria não abriu a porta para mim. Mas os outros anos, quando era o Dário e tal, eu palestrei várias vezes aí. Então eu tenho uma paixão por Santa Bárbara. Agora, essa denúncia é uma denúncia muito séria. Ele pode também receber uma denúncia de queixa-crime contra ele, porque isso é um crime, ele está caluniando, concorda? Então, quem denunciou vai ter que ter a responsabilidade, vão se apurar os fatos, e aí sim, aí se isso for, ele está tirando o foco do problema do rebaixamento, ele que se culpa porque vai sobrar para ele. E aí eu vou falar em nome do Sindicato de Atletas. Nós estamos entrando em contato com todos os atletas para ver a veracidade desse assunto. Já tem informação que as 2 pessoas que eles estão dizendo que denunciou o esquema, eles não denunciaram. Agora nós vamos apurar. O que a gente tem que deixar claro é que assim, repito para todo mundo saber, hoje a polícia tem mecanismo para levantar ligação, WhatsApp, tudo que você faz no seu celular de 1 ano para trás. Então, se essas pessoas estiverem envolvidas, com certeza vai vir à tona. Mas se não tiver também, quem denunciou vai ter que segurar o pepino. Tudo que extrapola a questão técnica é ilegal, né? O que vale é dentro de campo. Então, Rio Branco, Marília, União Barbarense, Mantiqueira, Matonense e Mojimirim rebaixaram dentro de campo. Se houve manipulação de resultados, cabe à federação investigar. E aí não sei, se melar o campeonato, se não cai mais ninguém, sobem 2, ano que vem teremos 22 times na Série 3, não sei qual que é a providência. Para nós, André, que trabalhamos com futebol, seja na imprensa, seja no dia a dia dos clubes, é uma apunhalada no peito, né? Porque é uma apunhalada no peito porque a essência do futebol está indo embora com essa questão de manipulação e venda de jogos, né? Sem dúvida, Ricardo. Isso aí perde a essência total do futebol. Até mesmo porque agora tem jogadores que entram no circuito só para poder agregar a questão financeira fora.
para quem procura esses atletas que fazem a manipulação, e a cabeça fraca hoje do atleta faz com que ele se submeta a essa parte financeira. E você já ouviu falar próximo de você ou conversas, porque, segundo o Mauro, isso tem se intensificado no Brasil pós-Copa do Mundo. Você já ouviu falar de casos, obviamente que tudo é reservado à justiça, não vai citar nome, mas já ouviu falar de casos dentro do próprio clube, dos próprios clubes que você trabalhou? Como é que Sim. vive o profissional, o treinador, o atleta em meio a essa questão? É complicado, até mesmo acho que foi em 2016, no Independente de Limeira teve um caso assim. Até citaram os atletas lá, mas só que não houve nenhuma uma prova concreta. Até mesmo, quando você está no meio disso aí, você está num clube, e isso te chateia, porque às vezes as pessoas começam a te olhar de outra maneira. Mesmo que você não tenha feito nada, você está excluído disso, mas você começa a te olhar de outra maneira, começa a te queimar. Como que vai contratar um profissional desse que está lá no clube, uma coisa ou outra? Até que prove o contrário, isso aí já foi na mídia. Hoje nós somos pessoas públicas, que isso fica até difícil para trabalhar em outros clubes, em qualquer outro lugar. Arrebenta com a carreira, né? Arrebenta até mesmo a carreira do treinador, a carreira do próprio atleta. Mas se o atleta submeter isso, eu acho que tem que ser punido. Até mesmo o treinador, qualquer pessoa que esteja por trás, um diretor. Eu falo dessa maneira porque eu tenho a consciência tranquila, a consciência limpa, que nunca chegou para mim. Eu estou no meio do futebol já como jogador 23 anos, depois agora mais 6 anos atrás das 4 linhas. Graças a Deus, eu falo com propriedade que até hoje não chegou nada para mim. E a partir do momento que chegar, eu denuncio porque eu não estou aqui na televisão fazendo média, alguma coisa ou outra. Tem que denunciar. E isso é uma prova que o Mauro é um grande amigo meu, eu falo com ele sempre, então isso tem que vir à tona. 11 horas 32 minutos, estamos com o Andrezão, técnico de futebol, recém assumindo a categoria Sub-15 do Rio Branco Esporte Clube, que é o nosso assunto a partir de agora. Afinal, ontem, uma bomba movimentou o Campeonato Paulista da Série A3, uma suposta irregularidade do São Carlos nas 3 últimas partidas da equipe no Campeonato Paulista. O fato é o seguinte, o São Carlos tinha como treinador o Luiz Miller. O Luiz Miller deixou o clube e se transferiu para o Fernandópolis, que vai disputar a 4ª divisão do estado. De um ano para cá, a federação obriga que os contratos dos treinadores também sejam registrados na entidade, como sempre foram feitos os contratos dos atletas. E quando o treinador é mandado embora, para um outro assumir o cargo, há necessidade de envio à federação de uma rescisão com o treinador, comprovando que tudo foi quitado, as dívidas com o treinador foram quitadas, para o novo técnico assumir. O São Carlos colocou o novo técnico nos 3 últimos jogos e protocolou essa rescisão junto à federação. Aí está o problema. O ex-técnico Luiz Miller denuncia que sua assinatura no documento foi falsificada, que ele jamais assinou qualquer papel de rescisão contratual com o São Carlos. Diante disso, os 2 interessados na causa, o Rio Preto, que ficaria com a vaga, ele foi o 9º colocado, e o São Carlos o 8º. Se o São Carlos perder pontos, o Rio Preto ingressa nas 1/4 de final. E o Rio Branco, que dos 6 times rebaixados foi o de melhor campanha, São Carlos for excluído do campeonato ou perder muitos pontos, o Rio Branco escapa do rebaixamento, entraram com um recurso junto à federação pedindo a punição ao São Carlos. Para explicar um pouco mais esse caso, nosso contato agora é com o advogado do Rio Branco Esporte Clube, Dr. Éder Duarte, que vai falar um pouquinho mais sobre esse caso da suposta irregularidade do São Carlos. Éder Duarte aqui na RPTV. No final da tarde de ontem chegou uma informação na direção do Rio Branco, na pessoa do que é o vice do conselho, dando conta de que o Dr. Luiz Miller, que substituiu Edson Vieira no São Carlos, e ficou até a 16ª rodada na equipe do São Carlos e foi demitido. E que ele havia protocolado à Federação Paulista, no TJD, uma denúncia, dando conta de que o São Carlos teria colocado outro treinador para atuar nos 3 jogos finais, contra Mantiqueira,
Capivariano e Velo Clube, sem ter feito o acerto das rescisões, verbas rescisórias com ele, conforme determina o artigo 24 do regulamento específico de competição. Nesse artigo 24, ele diz que nenhum clube poderá contratar novo treinador, substituir treinador, sem que antes tenha comprovadamente provar o pagamento de toda a rescisão contratual do treinador demitido. E na denúncia, o senhor Luiz Miller afirma categoricamente que o documento que o São Carlos anexou no sistema da federação não foi assinado por ele, que ele não recebeu as verbas e que, com absoluta certeza, a assinatura que está naquele documento foi falsificada. Diante dessa informação, passei a tarde averiguando, vi a somatória de pontos e cheguei à conclusão que 3 partidas dariam 9 pontos. O São Carlos viria a 20 pontos com 5 vitórias e o Rio Branco ficaria com 20 com 6 vitórias. Portanto, o São Carlos, em vez de estar classificado, ele passaria a cair e o Rio Branco ficaria no primeiro fora da zona de rebaixamento. O outro interessado na questão é o Rio Preto, que ficou na 9ª colocação. Ele também entrou com essa denúncia, até porque ele tomaria a vaga do São Carlos na segunda fase da competição. Então, passei a tarde redigindo a denúncia, encaminhada ao procurador do TJD da Federação Paulista, e agora é aguardar o pronunciamento do procurador, ofertando a denúncia ou não. Acredito que vai ofertar, devido à denúncia principal do senhor Luiz Miller e nas outras 2 denúncias paralelas, que são as do Rio Branco e do Rio Preto, os 2 interessados na competição. Então, possivelmente, esse caso vai a julgamento no TJD, e caso eles entendam pela punição e pela perda de 3 pontos em cada partida que utilizaram o novo treinador, aí efetivamente ocorreria essa situação do Rio Preto passar a integrar o 9º, o São Carlos descer para a primeira posição da zona de degola e o Rio Branco escapar por uma vitória a mais que o São Carlos. Então é isso agora a nossa expectativa, e soou para nós como uma luz no fim do túnel. Alguns podem interpretar diferente, alegar que não é tudo no tapetão, é confuso, mas eu entendo que o Rio Branco e o Rio Preto não tem culpa nenhuma de uma possível falha por parte do São Carlos, principalmente se for verídica a falsificação de assinatura, que além de ter ferido o Regulamento Geral de Competições, isso aí vai se constituir em processo criminal e que terá outros desdobramentos para a direção do São Carlos e de quem tenha feito essa falsificação. Lembrando que tudo isso é baseado na denúncia do senhor Luiz Miller, a qual eu já recebi cópia e me foi suficiente para embasar minha denúncia. Não há nenhuma irregularidade, a gente está agindo com base nessa denúncia do senhor Luiz Miller. E acredito que seja verdadeira, até porque não creio que ele teria uma atitude dessa caso tivesse realmente assinado a rescisão. Então é aguardar e esperar pelo desdobramento que pode acabar salvando o Tigre. Um grande abraço. E você que está comigo aqui na RPTV, acha o que disso tudo, hein? Será que o Rio Branco vai escapar? Surgiu essa possibilidade, essa brecha? Meu entendimento do caso, baseado em outros anos, né? São Carlos perdendo 9 pontos, 20 pontos fica, assim como 20 pontos tem o Rio Branco também. Só que em outras ocasiões não houve alteração no número de vitórias. Tanto vitória, empate, derrota, gols marcados, gols sofridos, artilharia, isso não altera nada, são apenas retirados 9 pontos do São Carlos, ou do clube infrator. Aí o São Carlos ficaria com 8 vitórias e o Rio Branco com 6, então para o Rio Branco não mudaria nada, ele permaneceria na zona do rebaixamento. Questionados assim, a direção do Rio Branco me enviou um artigo da federação dizendo que, em caso de igualdade, o clube infrator será sempre prejudicado. Então, no caso São Carlos e Rio Branco, pelo fato do São Carlos ter cometido a irregularidade, não importam mais os critérios de desempate. Houve empate, o São Carlos é prejudicado no confronto direto na pontuação. Então, o Rio Branco escaparia do rebaixamento. André, como é que você vê tudo isso? O Rio Branco fez a parte dele nos últimos jogos, vacilou demais o campeonato todo, vacilou ainda mais quando deu o WO na segunda rodada em casa contra o São Bernardo, mas surge essa possibilidade. Alguns torcedores nas redes sociais estão dizendo: puxa, não gosto do tapetão, seria melhor voltar dentro de campo, cair ano que vem e voltar para a Série A3. Outros dizem: a culpa não é do Rio Branco, quem fez, se fez, né? Tudo tem que ser provado. Se fez alguma coisa errada, foi o São Carlos.
O Rio Branco tem nada a ver com isso. O Rio Branco fez lá a parte dele, é o primeiro time da zona da degola. Se o São Carlos for excluído do campeonato ou rebaixado, aí o Rio Branco escapa naturalmente. Como é que você recebeu essa notícia? Você que se envolveu tanto durante toda essa campanha, primeiro como auxiliar do Fio, depois como treinador em alguns jogos, trabalhando em parceria com o Jânio Fialho, depois como auxiliar mais uma vez do William Sander, na reta final como treinador mais uma vez, você ocupou todas as funções do clube nas 19 rodadas. Como é que você recebeu essa notícia da possibilidade do Rio Branco escapar do rebaixamento? Olha, Ricardo, isso aí é uma coisa que eu venho desde ontem de manhã que eu recebi essa notícia aí. Eu vejo assim, que nem você falou, se é uma coisa, não, o torcedor acha que não está petando, não acha errado. Mas se for de uma maneira que é legal, o Rio Branco não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso o problema é de São Carlos, uma coisa e outra. Nós fizemos nossa parte. Agora, se for do momento de usufruir disso, de um sistema, voltar, eu acho que é legal. O Rio Branco fez a sua parte todo esse tempo, não está voltando, se apegando em algumas coisas para poder voltar na marra. Eu acho que é uma legalidade, então eu acho assim, de uma maneira que até a gente já está conversando em off, nós ficamos aí numa turbulência no avião, o avião caiu ainda e há sobrevivente. Então, eu acho assim, de uma maneira legal, e é bacana para o Rio Branco. O Rio Branco está nos processos legais com o Dr. Ed, que é capacitado para isso, para poder a gente voltar. O pessoal está brincando nas redes sociais também. É só contratar o advogado do Fluminense que o Rio Branco está livre, né? Obviamente em referência a 4 ou 5 vezes que o Fluminense rebaixou de divisão e acabou tendo a virada da mesa, né, no caso dos campeonatos. Mas o Éder é muito competente, não vai precisar acionar o advogado do Fluminense, basta agora a federação. Aí surgiu uma outra coisa, que seria a paralisação de atividades no Audax. O Audax anunciou, através um jornal da cidade de Osasco, melhor dizendo, anunciou que a intenção do Audax é não desfiliar, mas se afastar, pedir afastamento da Federação Paulista para o ano que vem. Sendo assim, ele foi rebaixado para a Série 3, aí está todo mundo querendo brigar. O Rio Branco, porque foi o melhor na zona de rebaixamento, aí o pessoal da 4ª divisão vai brigar para quem entrar na vaga ser o terceiro da 4ª divisão, o pessoal da A2, o Batatais que caiu, quer para 3, quer voltar, enfim, ou o terceiro da 3 subir, uma confusão danada ainda maior. Então você, torcedor, você acha que o Campeonato Paulista terminou no último domingo na 3? Terminou não, tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Domingo a vitória veio, André, e como é que foi o sentimento dos atletas saindo aplaudidos do estádio Décio Vita pelos pouco mais de 200 torcedores que lá estavam? E também como é que foi a questão? O resultado mais improvável derrubou o Rio Branco, né? Muitos se falavam, a União Barbarense vai entregar o jogo. Aí, com 20 minutos para começar o jogo, veio a notícia de que o União não tinha goleiro para pôr em campo. Foi o Cláudio Brito, que, aliás, mostrou toda a honra, né, de um verdadeiro líder. Foi lá, se propôs a ir no gol, não tomou gols, segurou o empate contra o Marília. E aí o Olímpia fez o mais complicado, que era vencer o Atibaia, e o Branco foi rebaixado. Como é que foi o sentimento ali, naquele momento, no gramado com os atletas? Até vamos ver um pouquinho bem antes, Ricardo. Eu acho que dentro do vestiário, eu conversamos com os atletas aí, até o Dado, o Sandro também deu a sua palavra, até o Rafael também esteve comigo, agradeço muito ele, é o Marcelo, preparador físico. Marcelo Campos, né? Isso, esteve comigo também, nos ajudou bastante. Então eu vejo assim, que foi uma conversa bem tranquila e a gente tinha que subir para o campo e fazer o nosso resultado, diante da nossa torcida, dos poucos torcedores, mas eu vejo que alguns torcedores estão chateados, tem toda a razão de estar todo chateado, como eu também estou. Eu sou rio-branquense roxo, eu falo aqui, eu não fico de 171 falando, mas eu sou assim. Então, estava todos chateados. Eu vejo ali no pré-jogo, então eu no vestiário procurei acender um pouquinho, fomos lá para campo, aquecemos tudo, voltamos. E no adentrar em campo, olha para a torcida quer até... Você vê que em alguns momentos do jogo estava um silêncio o estádio. Porra, aí quando eu olhei para trás, perguntei, estava 2-0 para o Olímpia. Então, nos chateei ainda mais. Até fizemos nosso resultado, jogamos bem dentro de uma questão tática que eu coloquei para os atletas. Fizemos o simples, mas conseguimos fazer o resultado. Isso que é o mais importante, do que ter saído aqui com uma derrota ainda mais... ficar mais chateado ainda. E a hora que acabou, eu vejo que planeou o silêncio. Eu vi ali até alguns torcedores ainda
Eu vi que estava chorando, é difícil, é complicado, mas por dentro a gente tem uma chateação muito grande. Você chega em casa, seu filho, pô, caiu o pai, a sua esposa, então é complicado. Então é uma coisa que plana no coração da gente, quem é torcedor, quem gosta de futebol, mas é aquilo, acabou, todo mundo foi ali, bebeu água, acabou, descemos, mas o vestiário era totalmente, vamos falar assim, ficou um silêncio total. Jogadores aí aclamando, chorando aqui e lá, mas ergui a cabeça e segui em frente. 11h45, o Andrezão vai ficar conosco, daqui a pouco ele vai falar dos gigantes da resenha, hein? Que vem pro bicampeonato paulista da categoria Master, que o Andrezão vai com bola rolando também. Rápido intervalo, na volta tem a classificação do Palmeiras no Paulistão e a vitória da seleção brasileira sobre a Alemanha. É rapidinho, já voltamos. O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com um centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário, 19 982 91 6431. Venha conhecer, Rua do Ósmio, 975, Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. Onze horas 47 minutos, estamos de volta com o RPTV Esportes desta quarta-feira. Você é palmeirense? Você é santista? O que vocês acharam do jogo de ontem, hein? Vamos falar um pouco mais desse Santos 2, Palmeiras 1 no Pacaembu, que levou o Verdão nos pênaltis à decisão do Campeonato Paulista. Vamos de imediato com os gols do jogo, né? Partida realizada debaixo de muita chuva no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Aos 13 minutos, cruzamento da direita, Eduardo Sacha de cabeça. Esse miolo de zaga palmeirense com o Antônio Carlos e Thiago Martins tira o sono dos meus amigos Eduardo Coelho Fofão e Ariel Ferreira. Aí, aproveitando bem o rebote, está jogando uma enormidade o Bruno Henrique, hein? Aquele mesmo Bruno Henrique ex-Corinthians, jogando muita bola com a camisa do Palmeiras, deixou tudo igual no Pacaembu. Aí o gol do Rodrigo, jovem valor de apenas 17 anos, né? O Vitor Luiz claramente dava condição. Jogadores do Palmeiras reclamaram demais, sentiu o Palmeiras muito pilhado ontem, né? 2-1 Santos, 1-0 Palmeiras no jogo de ida, vamos para os pênaltis. Aí as cobranças, o Palmeiras foi 100%, acertou todas as batidas. O Santos estava indo bem, sempre colocando jovens valores para bater. Até que Diogo Vitor bateu e o Jailson, que mais uma vez jogou sob efeito suspensivo, defendeu. E nunca um efeito suspensivo foi tão bem colocado. O Jailson foi o grande nome do primeiro jogo, não fosse ele, o Palmeiras perderia o confronto diante do Santos. E ontem foi o responsável pela única defesa em 10 cobranças de pênaltis, que levou o Verdão até a grande final. Hoje tem Corinthians e São Paulo em Itaquera, às 9h45. O bicho vai pegar por lá. São Paulo ganhou o primeiro jogo por 1-0, muita polêmica. Fábio Carille reclamou de que o Diego Aguirre disse que não o conhecia. Aí virou meme na internet, todo mundo zoando o Carille. Ah, é muito bonzinho,
é muito honesto, no Brasil pessoa assim não se dá bem, todo mundo tirando sarro do Fábio Carille por conta dessa declaração. Então criou-se uma polêmica toda especial para esse jogo. O São Paulo joga pela vantagem do empate. Federação Paulista já definiu a primeira partida na final. Palmeiras tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Então, primeiro jogo da final, seja no Morumbi, seja na Arena Itaquera, seja São Paulo ou Corinthians, será sábado, não domingo, hein? Sábado, vantagem para o Palmeiras, que vai ter um dia a mais para descansar. Sábado, às 4h30 da tarde, ou no Morumbi, se passar o São Paulo, ou na Arena em Itaquera, se passar o Corinthians. Pelo investimento todo que foi feito, André, até pelo fato do Santos ter um time muito jovem, você esperava o Palmeiras passando com mais tranquilidade, evitando esse sufoco todo dos pênaltis? Acho que eu não vejo assim dessa forma não, Ricardo, porque muitos falam, o Palmeiras é um time milionário e o Santos com alguns jogadores da categoria de base, mas futebol hoje se iguala, dentro das 4 linhas é 11 contra 11, pode estar jogando, às vezes a gente fala, pô, vai jogar Real Madrid e Grêmio, pô, fez frente, o Grêmio fez frente lá contra o Real no Mundial. Eu vejo que há muitas polêmicas e começa a transferir a responsabilidade, porque o Palmeiras é um time que tem muito dinheiro, jogadores, mas lá no Santos também tem 11 jogadores que tem muita qualidade, um elenco qualificado, que até então entrou para definir a partida, entrou nessa pilha que o Palmeiras era já o favorito, uma coisa e outra, e isso favoreceu o Santos ontem, jogou muito bem até o jogo passado, nos finalzinhos. Até o primeiro jogo, acredito eu, né, André, que o Santos tem até jogado melhor do que ontem, né? Correto. O primeiro jogo, o Santos sim, muito bem no jogo. Ontem um pouco menos e venceu o jogo. Positivo, entrou até mesmo com o placar já atrás, então fez o resultado e eu acho que pênalti, eu falo que não é sorte não, pênalti é competência e o Jailson teve a competência de defender. Falando sobre isso, André, você na carreira como atleta profissional foi zagueiro, passou por grandes clubes do estado de São Paulo, de fora do estado também. Para o zagueiro, é bom ter um goleiro de confiança, né? Você já teve goleiro que você falava, meu Deus do céu, se essa bola passar, nossa senhora, o que vai ser de nós, né? E a grande fase que o Jailson vive, passa essa segurança? Já tem um pouco disso também, de você confiar naquele que está atrás de você? Não, sem dúvida, é a primeira coisa, não deixa chutar, a falta na área você já vai para dentro do gol para poder ir numa bola parada. É complicado, não é porque você não tenha confiança, é porque ele está sem confiança, entendeu? Se ele está ali é porque é um goleiro, tem que tá jogando, não tem jeito. Mas não que você vai criar um bicho do 7 cabeças. Mas eu já tive goleiros que pode chutar, que nem Marcelo Bonan, que eu tive um prazer de jogar com ele. Tá com ele, pô, eu falei para os caras, pode chutar, que ali eu tenho confiança. Os caras até falaram, se chutar, beleza, é só já fica pronto para um contra-ataque. Porque é difícil, cara, para o goleiro, para um zagueiro, passou dele, já praticamente é rede, não tem jeito. 11h53, portanto, Palmeiras já classificado, hoje 9h45, tem Corinthians e São Paulo na Arena Itaquera, o tricolor joga pelo empate. Falar de seleção brasileira, mesmo sem Neymar, né? Aliás, eu acho que o Brasil está jogando melhor sem o Neymar do que com ele, enfim, aí vai da sua opinião, você que está aí do outro lado, batendo esse papo com a gente, acompanhando a gente aqui na TV. O Brasil venceu a Alemanha por 1-0. A Alemanha colocou um time alternativo em campo, mas vale. Cruzamento da direita, o Gabriel Jesus fez o desvio de cabeça. O goleiro Trapp da Alemanha fez a defesa parcial, mas não evitou que ela entrasse lá no Estádio Olímpico em Berlim. Vitória do Brasil, gol de Gabriel Jesus. Uma campanha espetacular do técnico Tite à frente da seleção brasileira. 1-0 para o Brasil, gol do Gabriel, o menino do Palmeiras. Depois da partida, o técnico Tite concedeu uma entrevista coletiva, inclusive ele esteve ao lado do seu auxiliar, o Silvinho, né? Silvinho, ex-lateral esquerdo do Corinthians, que agora trabalha na seleção brasileira, e o Tite analisou assim a vitória por 1-0 sobre a Alemanha, o último amistoso antes da Copa do Mundo Rússia 2018. Vamos acompanhar o que o técnico da seleção brasileira falou. O jogo permite sim algumas observações. Ele te traz, por exemplo, em alguns momentos onde a gente pensa de alguma forma, mas estabelece 2 estratégias para o jogo. Você, direto, tinha momentos em que a Alemanha, em outros jogos,
ela tinha os 2 externos que vinham para dentro, com 2 volantes compondo 5. Hoje ela trouxe o Sané um pouquinho mais aberto na amplitude, o que faz com que tu tenha alguns ajustes que eles sejam importantes em termos táticos, para que a equipe se molde e possa ter um bom desempenho. E jogos de alto nível, eles têm essa condição. No primeiro tempo que ele foi mais equilibrado, né, momentos de um, momentos de outro. No segundo tempo, até 25 minutos, vamos colocar dessa, nós estivemos muito próximo de fazer o segundo gol, muito perto de fazer o segundo gol, e aí ter uma vantagem larga e definir o jogo. Depois, naturalmente, a equipe que tem e que está atrás no placar, ela começa a arriscar mais, amplia mais, né? Teve um pouquinho mais de posse de bola e teve bolas paradas importantes, mas nós tivemos a consistência defensiva e as chances mais claras para definir o placar, inclusive ampliá-lo, nós já tivemos. Fazer um meia-culpa aqui, né, da imprensa, talvez por falta de assunto, muita gente está rotulando como a vingança, a revanche do 7-1. Balela, né? Você quer comparar um amistoso com uma semifinal de Copa do Mundo, você quer comparar 1-0 com um 7-1, né? Falar em 7-1, mandar um recado pro Daniel, argentino, diretor nosso aqui. A Argentina levou 6, viu, Daniel? 6-1 a Argentina levou ontem da Espanha. Ele está todo contente aqui nos corredores da RPTV. É mais ou menos por aí, André. Talvez, obviamente que não. Olha lá, chega, ó, entrou no estúdio aqui agora. Eu sou baiano. Olha lá, ele falou que ele é baiano. Hoje ele é baiano, virou baiano, Daniel. Enfim, André, é mais ou menos por aí. Obviamente você não vai querer falar que, estamos... demos o troco no 7-1. Não tem sentido. Mas é uma vitória para ganhar moral para chegar bem na Copa do Mundo? Sem dúvida, até mesmo diante de uma Copa do Mundo que a gente está prestes a disputar, eu acho que essa sequência de vitórias que o Brasil teve nesses amistosos é importante, porque você chega com uma credibilidade melhor. Até mesmo a gente falando do 6-1 da Argentina ontem contra a Espanha, mas se você vê o time da Argentina ontem, foi um time quebrado. É um time que, se você botar lá, Agüero e entre outros, Messi, então, Di Maria... Você vê assim, André, tirando o Neymar do Brasil, pelo time que tem, não existe tanta falta, por exemplo, você tirar um Messi da Argentina? Sem dúvida. Eu acho assim, porque se tirar um Messi da Argentina, está tirando 50% do time. Eu acho que o Neymar hoje, a gente fala, é um extraterrestre. Sim, a gente fala, a gente sabe disso. Mas ele, dentro da seleção, o foco é nele, não é a seleção brasileira, o foco é Neymar. Tirando o Neymar, todo mundo acha que é num contexto, é uma coletividade. A gente não vê a individualidade. Eu vejo muita individualidade até mesmo no Neymar. O foco, Brasil é só Neymar. Então, eu acho que eu não vejo isso. A Alemanha é um grande time, até mesmo você vê a França, que jogou ontem, tem Mbappé, e assim, é um time que vem pelas beiradas, que nem Mineiro, vem pela beiradinha, mas sem estar fazendo as suas vitórias aí. 11h58, para a gente fechar o RPTV Esportes de hoje, queria que você falasse sobre os gigantes da resenha. Pessoal de Sumaré que nos acompanha através do canal 8 da NET, tá feliz da vida, afinal o time é o atual campeão paulista da categoria Master. Tem muito jogador ex-Rio Branco também no time, enfim, a composição. Vem aí mais um Campeonato Paulista, você faz parte desse projeto aí, enfrenta equipes Master de várias equipes de todo o estado, é isso, André? Isso é legal, até o primeiro ano nós fomos campeões aí, é uma equipe que não tem um nome qualificado que eu falo, de clubes, né, que entrou Paulista, o Jundiaí, União Barbarense, que é do Rafael Pizzi, então jogadores de qualidade, até o Brito também jogou, 15 Piracicaba, Mojimirim, então teve bastantes equipes de nomes que entrou e o Gigantes da Resenha, que foi como um coadjuvante, acabou aí, mas tem a sua qualificação também, ex-atletas, que todos os jogadores são ex-atletas profissionais, que já esteve fora do país, também que passou por Rio Branco, entre outros clubes, que hoje a gente praticamente tem um projeto 2018 de voltar a ser... conquistar o bicampeonato, agora vai entrar Portuguesa, Guarani, entre outros, mas é um campeonato que rende muito assunto aí na região, porque se trata de Master, né, e jogadores que ainda, ex-atletas que estão em atividade ainda. Andrezão, grande figura, grande parceiro, grande amigo, obrigado pela presença aqui
no RPTV Esportes. Sucesso nessa nova empreitada agora com a garotada lá no Sub-15 do Rio Branco. Obrigado, eu agradeço pelo convite aqui, um ambiente muito bacana e sucesso a você, a todos os seus parceiros aí, o nosso amigo argentino, e a gente leva aí com o maior carinho. Um grande abraço. Obrigado. Meio-dia, estamos encerrando mais essa edição do RPTV Esportes, que volta amanhã, claro, a partir das 11h20. Eu conto com vocês. Até lá. Tchau, tchau.